Olá, meus amigos. Mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. E dessa vez trazendo um tema muito profundo e um tema que vai pedir de vocês uma atenção maior, ok? Como o próprio nome do título diz, por que eu acredito que Pedro é a reencarnação de Allan Kardec. Por que isso? Antes de eu começar a argumentar e explicar, eu quero dizer uma coisa. Eu não sou um iniciante no Espiritismo. Muito embora o Espiritismo sendo uma doutrina filosófica muito profunda, mas do ponto de vista normal, eu não sou um iniciante. E dizendo isso, eu espero que as pessoas não pensem que isso é falta de humildade. É muito simples essa questão para mim. Comecei meus estudos no Espiritismo quando eu tinha 13 anos, ao ler o Livro dos Espíritos. Depois aí eu fui evoluindo, tal. Quem conhece a minha história, eu não vou repetir aqui. Passei por todos os setores da casa espírita, trabalhei durante 35 anos no movimento espírita e atualmente eu não me encontro em nenhuma casa por não conseguir trabalhar devido à limitação que as casas espíritas possuem hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês só um livro que na época eu comprei para estudar. Esse livro aqui, ó, ele tá até meio sambadinho, tá até meio velhinho, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha aqui, ó. Os livros, quando eu estudo, Deixa eu mostrar a coisa para vocês aqui. Será que dá para ver aqui? Essa parte aqui, ó. Aqui que tá o dedo. Eu sempre anoto as coisas que eu acho interessante aqui de lado. Deixa eu mostrar uma outra para vocês aqui. Só um momento. Aqui tá uma foto de... aqui tá uma foto de Allan Kardec jovem, né? Olha a foto dele jovem aqui. Tá? Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Só um momento, tá, gente? Aqui, ó. Outra anotação que eu faço. Tá vendo aqui? Vou mostrar aqui. Não dá para ver bem direito, mas... Pronto. Só para vocês verem que é um livro. Todo livro que eu estudo eu anoto. Entendeu? Esse aqui é o livro 1. Esse livro, ele foi preparado por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, ex-presidentes da Federação Espírita Brasileira. São 3 obras dessa. Volume 1, o volume 2... O volume 2, olha o volume 2 aqui. Cadê aqui? Não, volume 2 é aqui. Volume 2, aqui, ó. Essa parte aqui. Né? Volume 2. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é que eu... Aqui tem... aqui tem uma questão que eu anotei, tá vendo? Ó. Eu vou ler aqui essa parte para vocês. Kardec recebeu 3.600 mensagens, depois caiu para 3.000, depois caiu para 300, passou para 100, ele pensou em publicar 30 e ficou com 5 mensagens. É um estudo, uma análise das mensagens recebidas, não é? Ele achou 5 ou 6 mensagens de real valor, como ele era criterioso. Então eu anotei isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui tá um pouco soltando as páginas, olha aqui. Tá vendo aqui que tá sublinhado? Vocês estão vendo aqui? Tudo que eu estudo, eu sublinho. Eu quis mostrar isso para vocês porque eu conheço a história de Allan Kardec. Eu não sou um inocente que cheguei aqui, me encantei com uma pessoa, não. Então, conheço a codificação toda, estudei aquilo, obras póstumas, tudo. Então, vamos prosseguir agora. Preste atenção. Acompanhem comigo, senão vocês não vão entender.
Em Obras Póstumas, disse que ele vai passar pouco tempo. Ele próprio diz lá em Obras Póstumas que ele viria, segundo ele, né? Ele viria ou poucos anos, ou no próprio século XIX, mas no começo do século XX. Não, ele veio um pouquinho depois, né? Muito bem. Acontece que quem trabalha no movimento espírita há um bom tempo, quem tem mais de 30 anos de movimento espírita, que leu muitos livros, que tem uma mente equilibrada, que não é nem radical de não aceitar tudo, não aceitar nada, como infelizmente tem uns irmãos aí que continuam com essa mentalidade, que não aceita nada, além de Kardec, e aqueles que aceitam de tudo. Tudo que vem eles aceitam. Eu não me encontro nesses dois limites. Não me encontro nesses dois limites. Agora, quando eu estava no movimento espírita, eu nunca fui de negligenciar outras obras, de ler outras obras. Eu sempre procurei ler outras obras. Li filosofia, eu gostava muito de ler Huberto Roden, li sobre psicologia. Passado alguns anos do movimento espírita, passado uns 20 anos mais ou menos, eu comecei a sentir a necessidade de estudar a Umbanda também, de conhecer a Umbanda, não ficar só no espiritismo. Procurei ler alguns livros de Umbanda, aquela coisa toda. No começo do espiritismo eu também tinha preconceito, eu não entendia, achava aquilo ali limitado. Mas os meus protetores, meus guias, me sugeriram eu estudar a Umbanda. Eu estudei a Umbanda, estudei também o Candomblé, fui conhecendo outras obras, a ufologia, o esoterismo, fui buscando obras, não é? Nunca fiquei apenas na literatura espírita. Muito bem. E fui vendo o movimento espírita, aquela coisa toda. E a gente, às vezes, aprende mais fora do movimento espírita. Quando a gente sai, passa um tempo, passa um ano, 2 anos afastado, cuidando das coisas, a gente começa a ter contato com as pessoas que não são espíritas e pergunta a elas a opinião sobre o espiritismo. A gente aprende muito aí, gente. Quando a gente começa a ter a opinião daquelas pessoas que não são espíritas, mas têm uma visão. Aquelas pessoas que elas não têm preconceito com o espiritismo, elas não são negadoras do espiritismo, mas elas falam coisas interessantes. Olha, eu acho que as casas espíritas deveriam fazer isso, deveriam fazer aquilo. A gente aprende muito com essas pessoas. E aí, foi quando a internet, ao longo de 30 anos, a internet foi surgindo, não é? A internet foi surgindo, porque há 30 anos atrás a internet não tinha a força que tem hoje. É diferente. A internet foi crescendo, muita informação foi chegando, e aí eu comecei a assistir programas, Foi quando eu tive acesso à literatura, a uma literatura do médio Vanderlei Oliveira. Eu falo do médio Vanderlei Oliveira hoje, mas eu conheço a literatura do médio Vanderlei Oliveira há 20 anos mais ou menos. Comecei a ler sobre aquilo, não é? E eu evoluí muito com aquela literatura. Só que na época eu não entendia bem aquela literatura. Eu não compreendia bem que aquilo ali era uma crítica a problemas que o movimento espírita estava apresentando. Porque a visão que o espírita tem dele mesmo, ele só vê aquilo que ele está fazendo com boa vontade. Mas ele não tem a visão dos mentores, que os mentores têm uma visão mais ampla e mais superficial e panorâmica. E vê que o movimento, apesar de estar produzindo A e B, poderia estar produzindo C, D, E, F, G, H. Poderia estar produzindo mais. Mas por uma visão limitada e por uma má interpretação, eles estão ali parados. Muito bem. Eu preciso fazer essas explicações, senão vocês não vão entender quando eu falar os argumentos. Então, calma que eu estou preparando os argumentos. Vamos lá. Eu vou colocar os argumentos. Então, eu comecei a perceber ali que aquela literatura do Vanderlei Oliveira era absolutamente correta. Por quê? Para se perceber certas coisas, para você perceber certas coisas, gente, não é somente a quantidade de livros que você leu. Não é somente o tempo que você tem de um movimento. Tem gente que está há muito tempo no movimento e continua fechado.
Isso tem a ver com a evolução do seu espírito. Isso tem a ver com os níveis de consciência que seu espírito fez nas reencarnações anteriores. Isso tem a ver com a capacidade de identificar um pensamento retrógrado e ortodoxo. E você não aceitar mais isso. Por isso que tem espírita que está no espiritismo e lê as coisas. E tem espírita que está no espiritismo e não lê nada, fica só naquilo. Muito bem. Aí passou o tempo, eu fui lendo e eu fui percebendo que as casas espíritas, o movimento espírita, começou a se manifestar contra essas obras. Eu achei estranho aquilo, porque a obra é maravilhosa, a obra está falando, mas muito bem. A gente vai amadurecendo como pessoa. A gente vai vivendo dificuldades na vida que, de alguma forma, tem uma correlação com essa visão ortodoxa. Porque quem é ortodoxo com a doutrina é ortodoxo com outras coisas na vida. É aí que você vai vendo, quando você vai amadurecendo como pessoa, como ser humano, você vai vendo que... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Você vai aprendendo a sabedoria da vida. Você vai aprendendo a sabedoria das relações interpessoais. Você vai apurando melhor quem é do bem, quem não é do bem. Você vai descobrindo pessoas que são do bem, mas têm ideias estranhas. Pessoas que são do bem têm menos ideias estranhas. Pessoas que são do bem têm pouquíssimas ideias estranhas. Pessoas que são do bem não têm ideia estranha nenhuma. Você vai aprendendo isso com a vida, com o decorrer da vida. Você vai sentindo, você vai percebendo posturas dentro de comportamentos que é difícil perceber. Você vai amadurecendo, a sua visão vai se apurando. Perdoe a minha capacidade de expressão verbal dessa última parte, mas eu espero que eu esteja sendo claro. Você vai percebendo, você vai adquirindo sabedoria de vida, com a vivência, com o tempo. Caindo, chorando, sofrendo, as próprias dificuldades da vida, que não tem nenhuma relação com um livro espírita, vão te ensinando até a analisar um livro. Porque a vida, com as dores, com as lágrimas que caem, você vai aprendendo. E aí você vai identificando posturas maravilhosas e posturas muito hipócritas dentro do movimento espírita. Entenderam? Muito bem. Aí eu conheço um autor chamado Robson Pinheiro. Robson Pinheiro. Comecei a ler as obras do Robson Pinheiro e me deparei com um texto um pouco diferente dos textos espíritas tradicionais. Um texto menos místico, menos religioso, mais racional e um texto mais universalista. Um texto menos espiritista, embora comente os princípios básicos que o espiritismo trouxe, mas um texto mais espiritualista. E um trabalho que os espíritos fazem através do Robson Pinheiro, que é mostrar as obsessões. Mostrar as obsessões no nível mais profundo e outras coisas mais. Um verdadeiro estudo sociológico sobre as sombras. Quem são as sombras? De onde vêm? Quem são os dragões? Sua origem. E quem são os guardiões planetários? Quem são esses espíritos? Como eles se formaram? Como eles trabalham? A hierarquia desses espíritos. E aí foi mostrando os espíritos Jamar, Anton, Vatabi, Dimitri e por aí vai. Então, mostrando esse trabalho, esses espíritos, o Robson começou a aparecer para o movimento espírita, para o movimento umbandista, como sempre, críticas de um lado, críticas do outro, né? Não, isso aí não tem isso e aquilo, enfim. O que é que acontece? O trabalho do Robson ampliou mais o meu conhecimento sobre as sombras. Trouxe um pouco dos espíritos que trabalham na cultura africana, que eram repudiados no movimento espírita, pelo menos pelos ortodoxos, os Exus, as pombogiras, os caboclos, os pai-velhos, os preto-velhos, mostrando o trabalho deles.
mostrando a origem deles, a estratégia deles, a cultura deles, o conhecimento deles, a ciência deles, o trabalho em união no mundo espiritual. A psicografia do Robson e o trabalho do Ângelo Inácio e de outras entidades mostra um mundo espiritual menos espiritista e mais universalista. E os próprios espíritas, os ícones do movimento espírita, como, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Bazanufo, espíritos lá, sem nenhuma preocupação de trabalhar com todos. Aí eu pensei, puxa vida, como é que isso pode estar errado? Muito bem, guardem aí. Comparei tudo isso com a minha vivência pessoal e com aquilo que o movimento espírita apresentava, com aquilo que o movimento espírita fala e faz e pratica. Aí foi quando eu vi, depois de muitos anos, isso passou, eu vi o Pedro pela primeira vez. Quando eu vi o Pedro falando sobre Exu, eu vi uma comunicação do Exu, aquilo... Eu olhei assim, primeiro que me chamou a atenção a aparência dele, a gente não está acostumado a um espírita, a um espiritualista, ter aquele biotipo, né? A gente está acostumado ao cara careca, sem dente, peidão, suvaqueira, orelha de abano, feito diabo. A gente está acostumado a esse tipo de coisa, marreco, carcunda, a gente está acostumado a ver um cara fortão, uma aparência, né? Malhado, aquela coisa toda e tal, está acostumado. Quando eu vi aquilo, para mim, dentro do meu espírito, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho esse negócio de que não estou acostumado, mas quando eu vi, eu não senti nada de estranho. Disse, pô, legal, o cara... Eu pensei assim, pô, o garoto aí malha, tal, presença, o cara, né? Legal, cuidar do corpo. E começou, os espíritos falando. Começou as comunicações. Quando eu comecei a ver as comunicações em si, eu analisei as comunicações dos Exus, dos caboclos, dos preto velhos. Não vi nada antidoutrinário. Pelo contrário, eu me deparei com as comunicações bastante apropriadas e críticas ao comportamento de pessoas no espiritismo e na Umbanda. Porque eu passei esse tempo lá, essas décadas, então eu sei como é que é o troço. Então tudo que os espíritos falavam, eu dizia, tá certo. As críticas que os espíritos falavam, tá certo, é isso aí. Visão limitada, não é? No movimento espírita só ler aquelas obras, não é isso? E ler as obras e não entender com profundidade aquilo, não avançar no movimento, não é? Enfim, não vou aqui falar sobre os problemas do movimento espírita, mas tudo que os espíritos falavam ali nas comunicações, começou a entrar a questão de certos espíritos comunicarem. Maria de Nazaré, não se tem notícia que nenhum médium dava essas comunicações. Maria de Nazaré. Eita, Maria de Nazaré é um espírito, a mãe de Jesus, um espírito muito elevado. Jesus. Ah, caramba, eu vi Jesus. Aí eu parei. Disse, peraí, Jesus. Quando eu vi a comunicação de Jesus, eu confesso que eu fiquei um pouco assim. Opa, peraí. Mas nada de, não pode de jeito nenhum. Isso é impossível. Não fiquei assim. Eu ouvi a comunicação, aguardei. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver com calma, vamos ver. Vejam só. O que eu aprendi no Espiritismo ao longo desse tempo? Os espíritos sabem, os espíritos que vêm se comunicar sabem que usar um nome muito importante vai causar uma certa polêmica entre as pessoas. Até porque esses espíritos que estão programando esse trabalho aí com Pedro conhecem toda a problemática psicológica, todas as frescurites desse povo que está encarnado aqui no movimento espírita. E quando eles dizem que a maioria dos doentes estão aqui, estão mesmo. Gente, isso não é humildade, não. Não, vamos dizer que os espíritos é doente para a gente dizer que é humilde. Mas na verdade a gente não é tão doente, não. A gente é mais esclarecido e evoluído. Não, são os mais doentes mesmo que estão dentro do movimento espírita. Aí, os espíritos sabendo disso, não é? Sabendo disso, pô, os espíritos sabem disso e vão dizer quem é. Quer dizer, é muita afronta. Ou o negócio é verdade, ou esses caras são malucos.
Então, começou a falar, não é? O que é que eu fiz? E o que é que eu faço? Eu presto atenção no conteúdo dos espíritos falando sobre as mensagens passadas. Nós vamos ver ali um Exu passando um conhecimento profundo, uma pombogira passando conhecimento profundo, um preto velho passando conhecimento profundo, e todos eles exortando, cada um no seu estilo, apontando a problemática do movimento espiritualista. Aí também, então nós temos aí 3 tipos de comunicações no caso do Pedro. Vamos separar as comunicações do Pedro em 3 tipos. A primeira, vamos começar das mais polêmicas. A primeira, os espíritos Jesus, Maria de Nazaré, Gandhi, por aí vai. Os espíritos, né, mais iluminados. Identidade dos espíritos. Como é que pode esses espíritos todos estar se comunicando? Nunca teve nenhum médium que deu várias comunicações. No máximo, o médium tem um espírito só que é evoluído. Só tem um que é evoluído. Mas Gandhi, Buda, Jesus, Maria, deixa eu ver quem mais, Saint Germain e por aí vai. Dezenas de espíritos iluminados. Vamos lá. Vamos lá. Primeira problemática, guarda aqui essa problemática. Segunda problemática, os espíritos estão dizendo quem é ele. Dizendo que ele veio ajudar. Entendeu? Dizendo que ele tem preparo para isso. Que ele é um espírito iluminado que veio ajudar. Primeira novidade para o movimento espírita. Porque o movimento espírita, como é que pensa o movimento espírita? Como é que pensa a nata do movimento espírita? Olha, o espírito tem que dizer que o espírito, que o médio é trevoso, é o Satanás, é o filho da P, é desgraçado. Gente, se eu gravar um vídeo aqui e dizer que eu matei, olha, que eu fiz e aconteci, todo mundo vai aceitar e vai me respeitar. Agora, se eu disser, eu sou um guardião que trabalhei na luz, nessa guerra de Órion, e vim ajudar vocês, ninguém aceita. Porque acha que isso é um orgulho, é uma vaidade. Entendeu? Acha que isso é um orgulho, é uma vaidade. Então, esse comportamento no movimento espírita, ele não é um comportamento ruim na Terra, não, porque no Oriente o povo diz quem é. No Oriente lá, entre os budistas e os hinduístas, não é? Lao Tse, Confu, eles dizem quem são e que veio com a missão. Eles dizem, aqui no Brasil, no Ocidente, no movimento espírita brasileira, ninguém pode dizer que é um espírito que veio ajudar, que tem uma certa luz. Muito menos os espíritos não podem dizer isso. Então, chega uma hora que isso tem que ser quebrado. E o fato disso ser quebrado não significa que isso é vaidade. Muitas pessoas falam isso porque muitas pessoas estão começando agora no movimento espírita. Outros começaram, não leram o suficiente. Se leram, não se aprofundaram com esse comportamento. Então eles acham que eu vejo muitos comentários, esse cara aí é o ego dele, ele valoriza o ego, é o ego, é o ego, é o ego. Eles têm um padrão de espiritualidade muito pequeno, é um modelo pequeno de espiritualidade. Esse modelo que esse povo tem de espiritualidade, ele admite várias posturas. Diga que você é um desgraçado, não receba muito espírito, só poucos. Não receba espírito que trabalha com os outros. Deixa eu ver aqui, outro modelo também que tem. Não seja um cara bonitão, presença, não cuide do corpo, seja fraco de feição. Eu vou usar aqui um eufemismo, para não dizer seja corcunda, enfim. Por aí vai. Então, quando vem uma quebra de paradigmas, o espírito vai se comunicar com muitos, os espíritos vão incorporar e vão dizer quem eles são. Todas essas pessoas que estão aceitando essas comunicações do Pedro, elas não sabem, mas elas já têm um nível espiritual que não aceitam mais esse padrãozinho repetitivo que está aí. Não aceita mais isso. Nós não somos enganados. Nós não aceitamos mais esse padrão que está aí, que é sempre aquilo, A, B, C, C, B, A, B, C, C, B, A. E não tem nada mais além disso.
Não tem nada mais além dessa forma da espiritualidade se apresentar. Por que eu, Luciano da Costa, não vou para uma casa espírita? Porque eu chego lá, eu não aprendo nada, não tem nada de novo. É só aquilo repetitivo, ó. É um câncer, aquilo mata uma pessoa. Nem os obsessores, o obsessor vai, pai, vou não, pai, vou não. Mas, pai, vamos lá, obsediar Marinette, rapaz. A gente tem que botar para roubar Marinette, homem, eu não aguento não. Olha, a gente tá obsediando Marinette, não tá? A gente tá obsediando Gorete, não tá? Tá, mas se a gente for lá, a gente vai ficar doido, porque aqueles espíritas, ele não sai daquilo, aquele ciclozinho medíocre. Tu é doido, os maiorais da treva não gostam nem de ir pra lá, que eles ficam doidos lá, ó. Os maiorais da treva, quando vai para um centro, eles enlouquecem, não deixa, não precisa nem obsediar essa casa, eles já se auto-obsediam com essa visão pequena e repetitiva. Não sai daquilo. Chega a sufocar você. Então, o planejamento do Pedro Augusto, que para mim é Allan Kardec reencarnado, quebrou tudo isso. Mas por que você acha que o Pedro Augusto é o próprio Kardec? Muito bem, vamos lá. Porque foi dito por um espírito, através dele, o Chico Xavier. O Chico Xavier se comunica com Pedro, se comunicou lá. Como você sabe, como você pode garantir que aquelas comunicações ali, elas não são por espíritos mentirosos? Vamos lá. Vou explicar agora. Pelo conjunto da obra. Um espírito não iria dizer que ele é Allan Kardec sem ele ser, fazendo e trazendo todos aqueles espíritos e falando aquilo. O conjunto da obra. Trazendo apontamentos, críticas, verdades e palavras absolutamente apropriadas a esse movimento que está aí. A esse povo radical que está aí. Falando do comportamento administrativo do movimento espírita, do comportamento filosófico, psicológico e moral que está dentro das casas. As trevas nunca iriam dar esse chacoalho, esse acorda, bando de leso, acorda, bando de doido, vocês estão doidos. Parem com isso, as trevas não iam dar nunca essa tapa na cara, essa tapa de luva na gente, para a gente melhorar, para depois inventar uma coisa dessa. O conjunto de conhecimentos, de informações, de críticas, de exortações absolutamente apropriadas e corretas para nós que está ali, porque quem vivenciou dentro de uma casa espírita, quem tem uma visão madura e uma visão aberta, quem conhece, porque assim, você tem que ter uma base teórica, você tem que ter lido. Eu mostrei isso aqui para vocês, para dizer a vocês que, assim como eu, aqui agora atrás do vídeo aí, tem milhares de pessoas que estudaram a mesma coisa. Muita gente vem aqui no meu vídeo, Luciano, eu também sou como você, eu estudei também, eu penso como você, eu estudei muitas obras, eu participei. Tem gente aí que fala, Luciano, eu tenho 40 anos de espiritismo, eu já estou com 60 anos. O que você está falando é o que eu sinto. Então eu não sou uma voz única. Eu não sou uma voz única. Tem milhares de pessoas que têm bagagem, que têm conhecimento, que leram, que estudaram. Eu dei curso de ESD, eu coordenei curso de ESD. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Ou estudo sistematizado da codificação espírita. O ESD, o S. Então o que acontece? Eu quis dizer isso porque eu não sou um alienado que frequenta aquilo ali e estou achando. Tem muita coisa. Agora, tem muito espírita aí famoso, muito espírita famoso, que está desconfiando que o Pedro não é um qualquer e que vão se pronunciar lá na frente. Eles estão com medo. Tem muito espírita famoso, conhecido aí conhecido nos centros de convenções do Brasil todo, espírita famoso, que tem livro e tal, que já viu Pedro e tá com a pulga atrás da orelha. Tem muito espírita famoso que é ortodoxo, mas não quer se manifestar porque vai pegar mal. Tem de tudo no movimento espírita. Tem de tudo. Tem um famoso que está percebendo que é, tem um famoso que já sabe que é, tem um famoso que é ortodoxo, mas não quer falar porque vai fazer a máscara dele cair. Porque ele quer passar sempre como um equilibrado. Tem de tudo. Mas voltando à questão do Pedro, vamos voltar. Vamos voltar para lá, para o argumento. Então, por tudo que os espíritos falaram e trouxeram,
Outra coisa, os espíritos que se comunicaram com Robson, lá, que trabalhavam com Robson, davam comunicação, Robson deu uma parada, normal, teve uma dor de barriga, foi no banheiro, evacuou, mas está se recuperando, está voltando. Graças a Deus. É um trabalhador que eu tenho muito respeito por ele e gosto dele. E amei o trabalho dele, amo o trabalho dele. O Robson está voltando. Olha, é uma potência que está voltando, que vai ajudar, sim, vai ajudar futuramente o trabalho com Pedro. Vejam só. Esses espíritos começaram a se comunicar aqui, a falar. Jamar, Vatabe, Anton. Quando esses espíritos começaram a se manifestar aqui, disseram quem Pedro é. Pedro é um dos generais. O Vatabe é um general. Aí você sai juntando a peça. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que não é para todo mundo desvendar isso. Não é para todo mundo, não. Allan Kardec é um espírito questionador. É um espírito... Dizer que Chico foi Kardec, com todo respeito, é você não entender de psicologia espiritual básica. O espírito de Chico não tem nada a ver com Kardec. Chico é muito amoroso. Chico tem a ver com Francisco de Assis. Tem tudo a ver, mas não com Allan Kardec. Ele é um espírito que ele é convocado por Jesus para revolucionar. Chico não é para revolucionar, Chico é para fazer o trabalho caladinho, o povo dando lapada ele calado. Kardec não, Kardec contrapõe, argumenta e traz. É diferente. Kardec é um general, um comandante. Esse comandante reencarna, como Allan Kardec. Você vê que as encarnações dele têm coerência. Teve um rapaz que disse assim, meu Deus do céu, o rapaz comentou aqui, achar que Sansão é Pedro porque Pedro é forte. Meu Deus do céu, tá chamando o povo, todo mundo de imbecil. Eita, o Pedro, olha o Pedro é forte, o Pedro é musculoso, o Pedro tem até suvaqueira, o Pedro tem suvaqueira, então é Sansão. Meu Deus do céu. Tem hora que o povo chega a ser tão imbecil as colocações que chega a dar risada isso. A gente acha que Pedro é Sansão. Então tem tudo a ver combativo, Kardec, Akhenaton. O cara tá lá, vem muito amoroso, mas é o cara que toma conta. É o cara que tem autoridade. Vamos fazer aqui, vamos transferir para lá a capital. Eu quero assim, eu quero assim. Aí vem Kardec. O cara amoroso, equilibrado, mas o cara que propõe, o cara que organiza, o cara que traz a ideia. Muito bem. Aí vem agora Pedro. Qual é a postura de Pedro? Qual é a postura de Pedro? Questionador, trazendo o novo. Mesma alma de Kardec, não é como Chico. Chico é... Os católicos zombavam dele ir para casa. Só faltava abrir a casa dele, tirar o café dele, ele deixava, ele ficava... Entendeu? Então, vamos lá. Não tem nada a ver Chico com Kardec. Então, vamos lá. Aí, o que é que acontece? Esses espíritos lá, que se apresentaram, que tivemos notícia a partir da psicografia de Robson Pinheiro, começaram a aparecer os espíritos. Aí veio o Chico também. Veio o Chico Xavier, tal. Peraí. Para o Chico, para a Vatabe, para Pai João de Aruanda, para Jamar, tá junto desse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí eu comecei a pensar, peraí, quem é esse? Eu não sabia ainda que era Kardec, porque quem falou isso foi o Dr. Bezerra através dele. Eu disse, quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Para ele tá falando isso, para Chico tá vindo junto dele, tá dando comunicação natural com ele, para Vatabe Jamar tá falando, para Maria de Nazaré, como é o nome dele? Para Jesus tá falando. Esse cara não é um qualquer. Foi aí que eu fui ver nas comunicações, o conteúdo das comunicações, a autoridade que os espíritos falam através dele, falando de problemas cruciais, problemas de grande amplitude, dentro dos movimentos espiritualistas. Você não vê nenhum médium tocar nesse assunto. Até hoje não teve um médium do espiritismo e da Umbanda exortando, criticando e falando disso com autoridade. Com autoridade, com sabedoria. Quer dizer, nós estávamos acostumados a uma oratória, a oratória espírita mais famosa que teve nos últimos tempos foi do Divaldo Franco, que se caracterizava mais pela forma de falar, pelo timbre de voz, pelos conhecimentos passados.
não é? Pela aquela coisa toda. Depois tivemos aquele menino, o que já faleceu, Raul Teixeira, não é? Do lado das pesquisas novas, o Clóvis Nunes, do Movimento Espírita, trazendo muita coisa interessante, não é? O Clóvis Nunes, ele tá de olho nesse menino aí, no meu amigo Pedro, tá de olho. E outros aí, surgiu o Dr. Décio Iandoli, que é um médico, os congressos de espírita ele é famoso, é trazido. Depois veio o Haroldo Dutra Dias, com a questão do conhecimento da tradução, o trabalho dos evangelhos, das traduções, não é? Teve outro professor aí da Paraíba, esqueci o nome dele agora também, falando das traduções. Enfim, outros palestrantes aí, mas nenhum palestrante. Porque o trabalho do Divaldo, o Divaldo, assim como o Chico, teve uma missão. Chico tinha que trazer o conhecimento, fundamenta, não questiona. Divaldo também, Divaldo não traz polêmica. Os livros de Divaldo são simples e objetivos e se mantém naquilo. Por exemplo, teve um livro do Divaldo que ele fala quando teve o tsunami, apresenta dos extraterrestres ali ele tocou por cima, não é? É o estilo de Divaldo, ele foi programado para isso. Ele veio para dar sustentação. O legado de Joana de Ângelo na parte psicológica foi bom, maravilhoso. Os trabalhos de desobsessão, nos painéis da obsessão, e pelos caminhos de Jesus e Amália Domingos, e por aí vai. Muitas outras obras maravilhosas de Divaldo, mas Divaldo é aquilo, ele não veio para contestar, ele não veio bater. Para um espírito como o codificador reencarnar, ele vai bater. O codificador do espiritismo vai bater nisso que está aí. E vai revolucionar, vai trazer mais, porque a consciência dele é maior. Então eu fui juntando o quebra-cabeça. Para juntar isso, não é qualquer pessoa que faz isso, você tem que ter experiência de movimento espírita, você tem que ter literatura, tem que ter evolução para você juntar e vai perceber, vai juntando as coisas. Aí o espírito se comunica, Dr. Bezerra através dele. Dr. Bezerra se comunicou através dele e falou, Kardec está de volta, gente. Ele é Kardec, é ele que voltou. Aí eu estava vendo outro dia um vídeo de uma pessoa falando assim, um argumento tão infantil, dizendo assim, como é que esse cara pode ser Kardec se Kardec não falaria assim? Ela tá pegando o jeito de Allan Kardec na França, meu Deus, é ridículo o argumento. Pegando o jeito de Allan Kardec ser na França, trazendo para cá, que ele fala igual o jeito de Kardec. Quer dizer, gente, isso aqui, pessoal, isso aqui foi como é que chama? Isso aqui foi aqui tá, aqui, Pestalozzi, aqui a foto de Pestalozzi, fundador do Instituto Iverdun na Suíça, o mestre de Kardec. Muito bem, discípulo de Comênios discípulo de Jean-Jacques Rousseau. Então vejam bem, você querer pegar aquela época, a cultura, o momento, o planejamento reencarnatório, poxa, como as pessoas não têm capacidade de criar, de imaginar que aqui é diferente. Cada reencarnação de um missionário é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas tem a estratégia agora. Ô Luciane, Kardec sendo um espírito muito elevado, por que Kardec por que ele não começou no movimento espírita? Por que ele não começou no movimento espírita? Vejam só. E por que ele teve esse comportamento dele ter muitas namoradas tal? Allan Kardec, um espírito quando atinge um nível evolutivo muito alto, ele não significa que ele vá reencarnar e ele não vá ter algumas identificações com alguns comportamentos. Ele vai gostar de carro, ele vai gostar do bom, nasceu naquela cultura lá. Kardec no século XIX, ele teve o melhor da sua cultura. Foi educado, aquela coisa toda, né? Fez o mestre escola, gosta de conhecimento, tal. Foi preparado. O planejamento reencarnatório foi feito porque ele iria escrever muito. Então a espiritualidade, vamos botar ele na família aqui, pá. E ele
A essência dele, quando ele ouve falar, que ele começa a investigar, a essência dele vai aparecer na hora que ele vê um fenômeno das mesas girantes, ele diz, não, isso aí tem alguma coisa séria por trás. O pessoal está brincando aqui, mas tem alguma coisa séria. Quando fala na questão espiritual, ele começa o trabalho dele. Ali aparece o espírito. Pedro, Kardec reencarna no Rio, carioca, nasceu ali aquela psicologia. Quando começa a ver os fenômenos, e os fenômenos começam a aparecer para ele, começam a aparecer os fenômenos para ele. Pô, Jesus, mas peraí, cara, eu sou um cara, pô, tô malhando, eu tô namorando com Marinette. Também apareceu Gorete e apareceu Fumarete. Pô, tô curtindo, como é que tem nada a ver comigo isso? Como é que pode isso? Aí viveu aquela vida normal. Aconteceu com Francisco de Assis. Aconteceu com Siddhartha Gautama, espírito de alta hierarquia espiritual. Siddhartha Gautama. Entendeu? Começou naquela vida ali, depois acorda, sempre tem um chamado. Aí ele veio, de repente, a espiritualidade faz ele conhecer o grupo da Casa Plataforma. A Sabrina faz conhecer. A Sabrina apresenta a Sônia. Ele conhece lá. Os espíritos vêm e falam, você tem um trabalho. Você tem um trabalho a fazer. Ele, como assim um trabalho? Mas eu sou um cara, não tem nada a ver com isso, eu sou um cara daqui, do mundo. Não, mas você tem um trabalho. Aí começa a fazer, vê, o cara não tem nenhum tipo de experiência. O cara começou a fazer as coisas. O Pedro, eu já falei isso num vídeo, eu vou falar de novo. O Pedro não leu 25% que eu já li. E ele fala como se tivesse lido 20 vezes mais do que eu já li. E com discernimento, que da onde vem aquilo? Da onde vem o magnetismo e o poder dele? Aí o Pedro vem, vocês não percebem a evolução de um espírito, não? Aí ele, pô, levou uma vida, acorda, menina, acorda brincadeira, você brincou um pouquinho, você não é puro e perfeito, você tem essa tendência, acorda agora, vem pra cá. Mas o espírito acostumado a um tempo naquilo, ele vem, ele para e, pô, ele para, não é? E ele vem. Aí a casa recebe a Casa Plataforma, começa. O Pedro não era para ficar na Casa Plataforma. Aquele foi o começo. O Pedro não era para ficar ali. Aquilo foi o pontapé inicial. Aquele grupo ali, quando os espíritos exortavam e falavam, muitas exortações daquilo era para o pessoal dali, mas eles não entenderam, como não estão entendendo ainda. Pedro veio para ajudar eles também, mas eles não entenderam. Chegaram ao ponto de proibir certas comunicações, certas coisas. É isso que as trevas querem. O que é que as trevas querem? A primeira coisa que as trevas fazem para evitar as pessoas a saírem de uma ilusão é impedir que a informação chegue. Vamos impedir que o conhecimento chegue. Tapa aquilo ali. Tapa. Eu não quero falar. Então, vamos criar um mecanismo para espírito nenhum vir falar. Porque se o espírito vinha exortar, o Osho exortava todo mundo e exortava eles. E eles não gostavam disso. Um dos motivos da saída do Pedro da Casa Plataforma foi porque um grupo de pessoas lá, se eu não me engano, eu só sei de duas. Né? O Maicon, a Sônia e eu acho que o Russell, 3. São 4 pessoas que... Olha só o que eles propuseram. Olha só o que eles propuseram. Preste atenção. A partir de hoje, todas as comunicações terão que ser analisadas por nós. Nós aqui da Casa Plataforma. Vai ter que ser analisada por nós e nós vamos analisar para ver se deixa passar ou cortar a parte que a gente quer. Ou seja, eles queriam controlar as comunicações. Essa parte, tem outras coisas, mas eu vou falar disso. Eles queriam controlar as comunicações. Todas as comunicações, principalmente a do Osho, que ele fale, que ele diga, tem que passar pelo nosso critério aqui. Pelo nosso critério. A gente vai fazer uma análise. Aquilo que a gente achar que deve, passa. Aquilo que a gente achar que não deve, ou tira a comunicação, ou tira uma parte da comunicação. Pedro e um grupo de pessoas ali presente, Pedro, a Michele, a Cláudia, a Jaci, não aceitou isso. E o Pedro também disse, olha, isso aí está muito rígido. Alguns irmãos, quando escutaram isso, pularam fora. Disse, não, isso aí está muito rígido, essas comunicações, não dá certo. Algumas pessoas pularam fora. Muito bem. Ou seja, eles tentaram fazer o Index Librorum Prohibitorum, só que em vez do seu índice dos livros proibidos, o índice das comunicações proibidas. Quando quem tem que analisar as comunicações não são eles. Somos nós que estamos ouvindo. Nós é que temos que analisar a comunicação, não eles. Quem são eles para querer dizer o que é bom ou não para a gente?
Foi isso que eles tentaram fazer. Então Pedro parou e disse, não, desse jeito não dá para, eu não vim para isso. Não tem como, isso aí é tolher. E agora chegou o cúmulo, né, do último vídeo que o Michael gravou, dizendo, a gente não quer mais espírito falando, pronto. É isso que as sombras querem. E pedir que a exortação, eles não vieram ali para trabalharem no mesmo nível espiritual do Pedro. Eles vieram para ser ajudados pelo Pedro, mas eles não aceitam isso. De vez em quando o Michael grava um vídeo dizendo o quê? Dizendo assim, não, todo mundo é igual a todo mundo. Não tem nada a ver não, a força está dentro da gente. Não, nem todo mundo é igual a todo mundo, tem os mais evoluídos. Pedro é um espírito muito mais evoluído do que eu, muito mais. Então eu aprendo com a vibração dele, aprendo com as palestras dele. Os espíritos prepararam ele para fazer essa missão. E isso não me ofende, pelo contrário, isso me alegra, porque eu me senti confirmado de todos os anseios que ao longo dessa década, eu e vocês aí que estão vendo, sentiram. As pessoas que frequentaram o movimento espírita, que estudaram também, que leram também, que pegaram as obras, que se debruçaram, que leram muito, elas, quando Pedro começa a falar e trazer, tirando algumas coisas que a gente não sabia, a gente dizia, é isso mesmo, esse cara tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, a mensagem é essa. E quem está dizendo é isso mesmo, não é garotinho que estudou 5 anos, não. Não é garotinho que estudou 5 anos, não. São homens maduros, mulheres maduras, que começaram a se sentir motivados. E, poxa vida, é isso mesmo, que bom, que massa. Aí, poxa, vamos melhorar a nossa reforma íntima. Chegar ao ponto de uma pessoa dizer assim, de um desses irmãos desequilibrados dizer assim, esse povo está fazendo reforma íntima, tá nada, tá fazendo nada. Quer dizer, eles debocham o deboche e zomba da mudança que nós estamos fazendo em nossas vidas. Da mudança que nós estamos fazendo em nossas vidas. É tudo carnaval. Lá vem a bateria da mocidade independente. Salve a mocidade, salve a mocidade. Comigo. Salve a mocidade, salve a mocidade. Lá vem a bateria da mocidade independente. Adoro esse samba, eu gosto desse samba, eu adoro. Eu gosto de samba, eu gosto de samba. Eu gosto daquelas músicas que falam das pombogiras, adoro. Aí o que é que acontece? Aí os caras debocham da gente. Ah, não, esses caras não estão fazendo nada, é tudo canalha, tudo preguiçoso. Então, vejam o nível de egoísmo espiritual dessas pessoas, nem respeitar a vontade de se modificar que as pessoas têm. Todo mundo está escrevendo besteira. Milhares, milhões de pessoas escrevendo aí no Pedro. Não tem reforma nenhuma íntima, não. É tudo mentira. Vejam como a pessoa está presa num... Isso é uma doença do espírito. É uma doença, é um egoísmo, é uma arrogância, é uma prepotência tão grande que ele não consegue respirar fora da bolha de ideia dele. O mundo aí fora não existe. O mundo aí fora... O cara negar Chico Xavier, o cara chegar a negar um trabalho de Chico Xavier e tem gente dizendo que a análise desse cara é boa. Não, esse cara tem uma análise boa. Chico Xavier é vídeo fantasioso. Nosso Lar 2, isso é tudo fantasia. Kardec não falou disso, não. Já se vê o nível de criatura que essa criatura é. E acha que fez uma grande contribuição. Eu fiz uma grande contribuição no espiritismo, só falando mal e falando bobagem. O nível de evolução moral dessa alma é zero. Zero bala. Então vamos lá, voltando ao nosso tema. Aí Pedro começa a dar as comunicações. Aí começa, peraí, os espíritos falaram muita coisa. Aí, peraí. Toda a comunicação dos espíritos, uma grande quantidade de espíritos se comunicando. Se um Allan Kardec da vida reencarnasse e ele fosse preparado para uma época, justamente, ele veio para arrebentar a boca do balão. Ele veio para quebrar esse padrãozinho de pensamento medíocre que a maioria das casas espíritas tem, que não sai disso. Ele veio para chutar o pau da barraca. Ele veio para chutar o pau da barraca e dizer, ele veio para mostrar o quão é pobre essa visão de só ficar preso àquela visão daquela época. Tem que evoluir, tem que evoluir. Aí, o que é que acontece? Cara, quando os espíritos começaram a falar, a dizer, eu vi, não, esse cara, a mensagem dele é boa. Aí vem, peraí, por que um espírito iria dar uma comunicação? Aí vem as informações. Jesus criou, vem informações novas, Jesus criou o espírito. Eu nunca vi literatura nenhuma dizendo que um espírito, que eu li, eu nunca tinha visto isso numa literatura,
de um espírito que podia criar outro espírito. Mas como é que ele cria esse espírito? Na verdade, ele é um co-criador. Eu já falei disso num vídeo meu, um co-criador. Porque não existe criadores no universo, todos são co-criadores. Por que Jesus não poderia ajudar num processo de uma co-criação? Qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. No livro Sublime Peregrino, Ramatiz diz que, já Ramatiz começa a dizer que o Cristo cósmico não é Jesus, é o Cristo planetário. Aí uma vez eu falei isso para um amigo meu no movimento espírita, que é um rapaz bem sensato, ele fez, qual é o problema disso? Se tem um espírito mais evoluído que Jesus. Jesus foi um Cristo? Foi. Tinha outro Cristo também. Também tinha outro Cristo superior a ele. Qual é o problema? E deve ter outro Cristo que superior ao Cristo planetário. Muito normal na escala espírita da evolução. Essa visão religiosa de que Jesus é o de tudo, não. E só porque você diz isso, você não está desmerecendo Jesus, pelo contrário. Então, o que é que acontece? Resumindo, por que eu acho? Pelas comunicações, já disse, pelo conjunto da obra, pelas comunicações que existem, que foram dadas dos espíritos, pelo alto nível das comunicações, pela problemática de que o conjunto desses espíritos abordaram, entendeu? O padrão totalmente diferente, o espírito combativo e a revelação feita. Se eu acredito que aquele trabalho é sério, tem espíritos sérios ali. Tem espíritos sérios dando comunicação. E se o espírito diz, por exemplo, quando um médium é sério, ele é iluminado, ele vai ter, os espíritos não vão dizer uma mentira, dessa, pelo conjunto da obra, tudo que foi dito, todas as informações que foram passadas, servem como um grande processo educativo para esse movimento que está aí. E é de uma sabedoria muito grande. A sabedoria que veio através dos espíritos, através do Pedro e de outros médios ali que deram comunicações, esses espíritos, veio muita sabedoria, muita luz ali, apropriada ao problema que o movimento espírita passa. Tudo que foi falado, meus irmãos, tudo é o que está acontecendo. E vocês não percebem que estão numa grande ilusão. Vocês não alcançam tudo que foi exortado. Não é para humilhar vocês, não é para denegrir vocês, é para acordar vocês de uma ilusão em que vocês estão. Transformar uma doutrina, congelaram uma doutrina maravilhosa. E agora, por misericórdia, Deus envia seu missionário e vocês não aceitam. Vocês também vão pedir sinais dos céus. Que doutrina vocês estudaram de verdade? Que doutrina vocês leram, gravaram e não compreenderam nada do que está lá? Porque entenderam com o intelecto, não com o coração? Almas infantis que não sentem a luz que vem através de vocês, para libertar vocês dessas posturas infantis, posturas egoístas. Está na hora de refletir. Está na hora de sufocar esse ódio, esse egoísmo que insiste em gritar no coração de vocês.
Pessoal, vamos continuar a minha análise. Não me perguntem quem é esse irmão, eu não identifiquei. Deixa eu continuar meu pensamento. Mas eu senti uma interferência, sim, mas não sei quem é. Com todo respeito ao nobre irmão, não me interessa, eu vou continuar a minha análise. Então, o que é que acontece? O que é que aconteceu? O conjunto da obra, os assuntos abordados. Eu vou repetir esse assunto porque ele tem que ficar gravado. As exortações, as críticas, o puxão de orelha foi trazido com muita autoridade espiritual, mas com muito amor para esses irmãos que estavam precisando. Tudo que foi trazido e será trazido não é para humilhar ninguém, é por amor puro. Para acordar vocês de um grande suplício que vocês poderão evitar ao começar em outro planeta mais atrasado que a Terra. E o coração duro de vocês não está aceitando. A análise feita por esse jovem é muito próximo da realidade. E muitas almas sentiram isso. Pena que muitas também estão ignorando. Em nome de pureza doutrinária de conhecimento, olhem a vida de vocês que analisam isso. O que vocês mudaram do coração, do perdão e da mágoa no coração de vocês? O que vocês se modificaram de fato? Continuam os mesmos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, que não perdoam, que não amam e se esconde atrás dos títulos. Isso não irá vos levar aos planos de luz. Isso irá vos levar a descer novamente, mais uma vez na carne. E a identificação com o ódio, com o rancor, com a mágoa é muito forte no espírito de vocês. Mais uma vez na carne. E a raiva continua, a perseguição continua, disfarçado em estudos corretos do espiritismo. Pura ilusão. Pura ilusão. Seguidos por tolos que são manipulados por esses agentes, os seres da escuridão que têm uma carga negativa milenar, está utilizando muitos de vocês e vocês não acordam. Acordem, meus filhos. Tudo que está vindo é para despertar vocês. O Mestre Jesus está acompanhando milênios vossas almas e vocês insistentes serão remanejados para o ranger de dentes. Ranger de dentes que não serão os mesmos, serão até mais amplos. Acordem, meus filhos. Acordem! Cuidado com os enganos e as mentiras que estão sendo inseridas em vossas mentes. Proibir comunicação dos espíritos, afastar as exortações, a grande ponte que o codificador construiu para vos ajudar. A mensagem do Espírito de verdade. Irmãos, a quem vos amamos, estamos aqui. Mas dizeis do fundo do vosso coração, Senhor, Senhor, e entrarão no reino dos céus. As vozes dos espíritos não podem ser caladas. Quem são vocês para querer tolher as comunicações que vêm do alto? E querem se igualar a todos? Não. Os missionários existem. São irmãos mais amadurecidos. Aceitem vossos orgulhos e vossa prepotência. Não quer ser exortado para não evoluir. Precisam evoluir e precisam ouvir aquilo que é necessário. E não querem ouvir a verdade. Pedem a Deus, pedem a Jesus. Quando manda, vocês negam. Até quando, meus filhos? Até quando essa postura? Postura de egoísmo puro, de puro orgulho?
Deus abençoe e proteja e abra o coração de vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado pela ajuda espiritual, sem eu merecer. Muito obrigado.